Amém. Convido a igreja a abrir suas Bíblias, que se encontra segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 7, uma passagem conhecida. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te der. E Salomão respondeu a Deus: tu usaste de grande misericórdia com meu pai Davi de mim, fizeste rei em seu lugar. Conforme, pois, agora, Senhor Deus, tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu fizeste rei sobre o povo numeroso como o pó da terra. Só tem aqui quantos podem dizer amém? Amém, Jesus. Aqui, amados irmãos, está falando sobre homem por nome Salomão. Para quem já conhece, leu diversas vezes a história de Salomão, foi o homem mais rico, mais inteligente e entendido. Mas a Bíblia relata que antes de Salomão ser abençoado, Salomão, ele guardava em seu coração a unidade, a fidelidade e a comunhão. Aleluia, a Bíblia relata que este homem, aleluia, estava naquela noite. A Bíblia não esclarece, aleluia, qual hora, mas aquele homem ele tomou uma atitude no princípio daquela noite. A Bíblia relata que este homem estava orando com perseverança e sinceridade. Glória a Deus. Deus contemplando as suas características importantes e inesquecíveis naqueles tempos antigos, naqueles tempos diferentes que existiam homens, mulheres, crianças e adolescentes daqueles tempos antigos, que conhecia a história de Salomão, que conhecia o seu caráter, suas principais atitudes importantes naquele tempo. A Bíblia relata que Deus, ele começa a observar as características de Salomão, começa a ouvir a oração simples e objetiva de Salomão. Aleluia! Oração importante naquele tempo. E a Bíblia relata que naquela noite Deus ele começa a dizer para Salomão: pedes o que queres. E Salomão ele começa a lembrar do seu pai, a qual foi o homem, o rei de Israel, antes de Salomão ser rei, naqueles tempos antigos. E a Bíblia relata que Salomão ele começa a dizer: Senhor, assim como o Senhor fez um povo numeroso como o pó, aleluia, como um povo numeroso como o pó da terra, ou seja, numeroso, maiores em quantidades naquele tempo. E a Bíblia relata que Deus ele estava se agradando da unidade de Salomão, da sua sinceridade, da sua humildade. E a Bíblia relata que Deus ele começa a ouvir as suas orações simples e objetiva, porque Salomão estava pedindo com fé, Salomão ele estava pedindo com a fidelidade. E a Bíblia relata que Deus ele diz para Salomão: Salomão, tu não só pediste sabedoria e entendimento, mas eu te darei abundância, sabedoria e riqueza, a qual reis antes de ti não teve, e depois de ti não o haverá. Deus o abençoou Salomão abundantemente e deu sabedoria e deu entendimento, ao qual naqueles tempos antigos não houve e nesses dias atuais não haverá. E a Bíblia relata que este homem ele começou a andar nas ruas de Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Que habitava o israelita, que estava com seus instrumentos musicais, instrumentos importantes para louvar a Deus naquela época. E a Bíblia
Eles montavam em cavalos na rua de Jerusalém. E Salomão ele começa a desfrutar dos seus bens materiais. Salomão ele começa a desfrutar das bênçãos também espirituais, a qual Deus tinha concedido em abundância, porque Salomão ele pediu com fé, porque Salomão ele pediu com sinceridade, porque Salomão ele pediu com uma perseverança. Aí Deus ouviu as suas orações simples e objetivas. Sabemos que a oração ela produz avivamento através da oração. Glória a Deus. Ele nos fortalece, Deus ele nos dá graça e Glória a Deus. anjos poderosos ao nosso redor. Amém. O que me chama a atenção que nessa história, que ali na cidade de Jerusalém havia homens e mulheres naqueles tempos antigos, uma cidade conhecida, uma cidade histórica, observada por várias autoridades importantes daquela época. E a Bíblia relata que este homem, ele ouve, para que houve prata e ouro e abundância na cidade de Jerusalém, para o rei dos heteus, para o rei dos alveus naquele tempo. E a Bíblia relata que este homem, ele começou a andar várias vezes ali na rua de Jerusalém, e aqueles cavaleiros que andavam na rua de Jerusalém, que eram 12 cavaleiros, porque a Bíblia relata que este homem, Glória a ele Deus. teve 1.400 carros naquele tempo.